aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Curtam, comentem. Quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! Pode-se dizer que a perspectiva cristã dos Founding Fathers, apesar de serem maçons, gerou uma Constituição mais duradoura, mais perene, exatamente para se fundamentar em princípios cristãos? A minha resposta a isso é decididamente não. Então, não há nenhuma Constituição que possa, por si mesma, ser duradoura pelo seu simples conteúdo. Quer dizer, a Constituição é apenas um documento escrito, e se não houver as forças políticos sociais capazes não só de colocá-la em prática, mas de manter a interpretação originária, tudo se estraga muito rapidamente. Então, o que realmente fundamentou e tornou a democracia americana um pouco mais duradoura do que se poderia esperar, não foi a Constituição, foi a existência de uma classe aristocrática profundamente comprometida com os destinos do país, tá certo? Que sentia o país como coisa sua e que, portanto, zelava pelo país. Pode parecer um paradoxo eu dizer isso, que a democracia funcionou por causa de uma aristocracia, mas isto é a verdade. Tão logo a classe dominante americana começou a ser reciclada, começou a aparecer outras pessoas de outras origens, tá certo? Já não comprometidas com a história americana, como você vê, por exemplo, os Rockefellers, quando aparecem os Rockefellers, eles já sobem na vida por meios completamente diferentes desde o início. A história do John D. Rockefeller, a história do verdadeiro criminoso, quer dizer, o sujeito que ele sufocou uma greve na base do banho de sangue, e daí se tornou uma espécie de inimigo público número 1, e para melhorar a sua imagem contratou um grande publicitário, que aliás era genro do Dr. Freud, e daí levou 20 anos para ele melhorar a imagem dele, tá? Mas todo mundo sabe quem é o sujeito, né? Então, quando aparece fulano como este, como Morgan, como George Soros, ela fala, bom, então a classe dominante mudou e não adianta você ter a mesma Constituição escrita. Quer dizer, é a força efetiva da ação humana o que mantém as coisas funcionando. E a ação humana, ela evidentemente é determinada pelos valores que estão em jogo. Quer dizer, os valores que orientavam a conduta dos Founding Fathers não são os valores que orientam a conduta de Rockefeller, George Soros, etc, etc. E é exatamente por causa disso que a coisa está mudando. Se você pegar, por exemplo, a própria elite intelectual americana, vamos dizer, a transfusão que você teve de intelectuais europeus, né, que fugiam da guerra, foi um fator determinante na mudança do curso das coisas aqui. Quer dizer, eles abriram as portas e veio um monte de marxistas malucos aí, e em poucos anos a universidade americana tinha mudado completamente de mentalidade. Em suma, não, a Constituição pode ser muito boa e tal, mas não é ela que segura as coisas. O que segura é a ação de um grupo de pessoas que está envolvido na coisa. Você vê que no Brasil, você só teve nós só tivemos um grupo de pessoas assim durante o Império. Quer dizer, se você ler o livro do Otávio Tarquínio de Souza, que é um livro que todo brasileiro deveria ler, não é um livro, é uma coleção de 10 livros, chamado História dos Fundadores do Império do Brasil. Você verá que ali você tinha uma classe aristocrática que realmente considerava o país como uma coisa sua e que ela tinha que cuidar. Mas isso durou muito pouco. Quer dizer, quando chega na República, já sobe um monte de arrivistas, de cara que você não sabe de onde veio, Floriano Peixoto, tá certo? Então eu gosto, por exemplo, de comparar, você dá uma olhada no Paço Imperial, que era a residência do imperador, e dá uma olhada no hoje Museu da República, que era o Palácio do Catete. Então o imperador morava numa casa, parecia uma casa de fazenda, um lugar modesto. Então, fizeram a República, já tiveram que construir um palácio. Mas imediatamente, no dia seguinte. Quer dizer, por que precisavam disso? Eram pessoas que já não tinham
quer dizer, a mesma mentalidade de serviço ao país. Quer dizer, a aristocracia fundadora, ela de fato considera o país coisa sua. Quer dizer, ela já tem a propriedade do país, então ela tem que cuidar. Quando você não tem mais as pessoas, quando o país não pertence mais a ninguém, então naturalmente entra em leilão. Pô. Então daí começam as revistas, começa cada um a pegar um pedaço. Então, o que sustenta uma ordem legal é a existência de uma classe aristocrática comprometida. Então, a democracia depende da aristocracia. Se acabou aquela aristocracia, então começa a formar uma oligarquia, que é um negócio completamente diferente. Né? E quando você observa o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, 20 anos atrás, os Estados Unidos eram o maior credor do universo. Hoje são o maior devedor. Tinha a maior indústria do mundo. Agora, quinto, sexto lugar. Tá certo? Então, e ao mesmo tempo você vê que o dinheiro americano está fundamentando o crescimento de países que são virtualmente inimigos. Então, como é que você vai identificar o interesse dessa classe dominante com o interesse do país, quando é obviamente o contrário? Né? Então, eles começam com a demolição da economia. Você vê, no século XIX, a Inglaterra teve a ideia de fazer a economia global. O que aconteceu? Caiu a Inglaterra, subiu os Estados Unidos. Né? No século seguinte, o mesmo país que foi beneficiado pelo fracasso da economia global britânica não aprendeu nada com a lição e ele quer fazer a economia global. Então, abre os mercados, né? Todo mundo, livre mercado, fala, bom, muito bem, então agora acabou a indústria americana, só tem indústria chinesa. Tá certo? Tem um desemprego monstro, um endividamento trilionário, né? Mas a elite econômica não está perdendo nada com isso, está ganhando. Só que agora ela ganha contra o país. Então, o que decide o destino de um país é o seguinte: quem manda nele e o que essas pessoas têm na cabeça. Não deveria ser preciso dizer isso, né? Porque é uma coisa bastante óbvia. Quem manda é quem decide o que vai acontecer e daí as coisas acontecem. Né? As leis, as instituições, etc., podem ser de caráter democrático, aristocrático, como você quiser, mas o que interessa é realmente quem é a classe dominante. Então, se você pensar bem, quem é a classe dominante no Brasil hoje? Né? É um bando de revistas petistas e um grupo de empresários que vende até a mãe. Então é por isso que o país tem 50 mil homicídios por ano, por isso que é o país que mais cresce no consumo de drogas, por isso que está a roubalheira generalizada, porque eles estão lá para isso. Então, o sujeito que se acha, vamos dizer, o sujeito está subindo na vida e que, apesar de estar subindo, se considera um excluído, ele é um criminoso em potencial. É o tipo mais perigoso que existe. Quando eu via no Rio de Janeiro a Benedita da Silva, depois que ela era governadora do Estado, ela ainda se achava, eu sou mulher negra excluída. Não, minha senhora, excluído sou eu. Eu sou um preto excluído, a senhora não. A senhora branca que está aí na elite, só está mandando, não percebeu ainda, ninguém avisou que a senhora agora é governadora. Então, se a pessoa ainda se sente excluída, ela sente que ela não tem, vamos dizer, a participação que ela merece. Então, ela tem que pegar mais e mais e mais e mais e mais. E quanto mais roubar, né, mais vai se sentir excluída e prejudicada. Então, você vê assim, o único lugar, o único grupo social brasileiro onde você vê pessoas identificadas com a nação são, de fato, as Forças Armadas. Então, se você estudar a vida dos presidentes militares, com todos os erros que eles possam ter feito, nenhum deles ganhou um tostão. Nenhum saiu rico. E não acrescentou nada ao patrimônio. Você pega o patrimônio antes e depois. Ou ficou o mesmo ou diminuiu. Isso durante 20 anos. E os camaradas tinham um poder enorme na mão. Vai ver o patrimônio do seu Lula. Vai ver o patrimônio do seu Zé Dirceu. Então, por que eles não roubavam? Porque eles já sentiam que o país era deles. Eu não vou roubar o que é meu. Se você tem essa identificação com o país, então você cuida.
Né? Eu já assinalei, por exemplo, esse fenômeno que você vê em São Paulo, onde a classe dominante, os ricos, constroem lá um bairro, fazem um monte de casa bonita. Daí, daqui a pouco, aquilo começa a ser invadido pelas firmas. Então, deixa de ser casa, passa a ser empresas. Né? Mas daqui a pouco vem as prostitutas, etc. Então, as empresas vão embora. Ali não está cheirando bem, eles vão embora. Mas os vão embora até as prostitutas e ficam os mendigos. Então, a gente pensa assim, por que essa classe dominante não defende, né, o território que ela conquistou? Porque ela não sente que é dela. Então não tem que defender, ela está pensando apenas na sua comodidade. Ah, aqui piorou, a gente vai embora. A gente abandona. E se a classe dominante abandona, quem vai defender o negócio? O povo não tem condição de se organizar para defender. Entendeu? Então, esse fenômeno geográfico brasileiro, quer dizer, a fuga da burguesia, né, cada vez para mais longe, mostra que essa, vamos dizer, é uma classe dominante absolutamente irresponsável. Então, e as novas camadas que estão se tornando dominantes são mais irresponsáveis ainda. Quer dizer, um fenômeno como esse do mensalão, falou, bom, mas era absolutamente inevitável. Né? A hora que os milicos desistiram, abriram as portas, chamaram de volta toda aquela gente, falaram, meu Deus do céu, eles passaram apertado durante 20 anos, uns estavam na cadeia, outros estavam no exílio, sem dinheiro. Você acha que eles vão se contentar com pouco? Quer dizer, nunca podia ter entregado o poder a essa gente, mas nunca. Agora, os milicos ficaram lá 20 anos, não trataram de formar uma classe política. Aliás, não fizeram política nenhuma, eles só faziam administração. Não? Quer dizer, fizeram um golpe militar para impedir que os comunistas fizeram no Brasil o que fizessem em Cuba. Mas não fizeram uma campanha anticomunista por um único minuto. Quer dizer, não educaram a população contra o comunismo. Então, na hora que acabou a ditadura, volta o comunismo, todo o país recebe aquilo de braços abertos. E no Brasil você já tem uma tradição de que esse pessoal comunista é também ladrão. A esquerda é um bando de ladrões desde o tempo de Getúlio Vargas. Então, quem não sabia que isso ia acontecer? Todo mundo sabia. Mas fizeram vista grossa. Por quê? Porque esse negócio não tem dono. Então, a existência da classe aristocrática, capaz de se sacrificar pelo país, e que não precisa roubar o país, porque ela sente que o país já é dela, né? É isso que garante. Quer dizer, a democracia, a ordem, os direitos humanos, etc. Senão vai tudo para o brejo. Não adianta você ter leis maravilhosas. E você não, olha, então o pessoal tem muita gente que acredita, não, como o negócio teve inspiração cristã, então a coisa tem uma força por si mesma. Não tem, isso não é verdade. Quer dizer, por que você escreveu um livro inspirado por inspiração cristã? Agora você tem um contrato de exclusividade com Deus, que Deus vai te proteger só por causa daquilo. Fala, de onde você tirou essa ideia? Quer dizer, se você escreveu um negócio de inspiração cristã, ótimo, agora você cumpre. Não é isso? Quer dizer, o documento em si ele não tem um poder mágico. Né? Mas aqui você tem esse culto. Você não pode esquecer que o americanismo é uma espécie de religião. É uma mistura de protestantismo com o patriotismo americano. Tudo baseado em coisas que não são falsas, mas são apenas valores e não realidade. E valores só se convertem em realidade pela ação humana. Agora, se você acredita que aqueles valores eles estão imantados de uma certa força espiritual, você está muito doido. Isso realmente não existe. Aqui, pergunto por que as sociedades secretas começaram na Inglaterra e se na China os intelectuais não ambicionavam o poder por estar numa cultura que respeita os mais velhos. Eu digo, bom, em primeiro lugar, havia muitas sociedades secretas na China também, tá certo? Mas tinha um caráter mais defensivo e você vê ao longo do tempo uma espécie de estabilidade do poder imperial. Isso aí você vê, durou muito tempo, acho que nada durou tanto quanto o Império Chinês, tá certo? E eu acho que uma das explicações para isso era o sistema de ensino chinês, que era baseado na repetição, na cópia servil.
Tá certo? Então, quer dizer, o sujeito educar-se na China significava ele se tornar igualzinho à geração passada. Agora, você pensa bem, o sujeito aprender a escrever em chinês não é brincadeira, leva uma vida. Então, quer dizer, se o sujeito consegui escrever igualzinho o meu antecessor, essa é uma vitória intelectual formidável. Agora, vou inventar alguma coisa, não dá tempo, meu filho. Mas você acabou de aprender, você já está para morrer. Né? Então, existe este fato, a própria dificuldade inerente da língua favorece o ensino de tipo tradicionalista, baseado na obediência e na cópia. Né? Por outro lado, você não pode esquecer que toda essa coisa de liberdades individuais, direitos humanos, etc., isso aí só surge com o cristianismo. Se não fosse o cristianismo, ninguém teria essa ideia. Então, se você não aprende a encarar os outros indivíduos como almas imortais, então eles jamais vão ter uma importância em si mesmos. Isso é isso o que a gente observa em várias culturas do Oriente. O indivíduo não tem valor nenhum. Você pode trocar uma pessoa pela outra, não faz a mais mínima diferença. Agora, o que você observa é o seguinte, quando essas sociedades de tipo tradicional do Oriente começam a absorver não o cristianismo, mas a técnica ocidental. A técnica também surge a partir do cristianismo. Pode dizer que o grande foco irradiador de técnicas foram os mosteiros, né? E depois a ordem jesuíta. Quer dizer, esses aí fizeram mais descobertas técnicas do que todo o resto da humanidade. Mas aos poucos, esse progresso técnico se torna independente da sua raiz religiosa e adquire uma dinâmica própria. Estas sociedades orientais, elas rejeitaram o cristianismo na época da Renascença, quer dizer, não foram capazes de absorver, não quiseram absorver, mas depois, mais tarde, quiseram absorver a técnica. E isto criou certas situações muito, muito peculiares. Por exemplo, quando você observa a história do Japão, né, onde você tem uma estrutura política rigidamente hierárquica, uma sociedade tradicionalista, e que, de repente, se industrializa. Você já está criando uma situação econômico-social que não bate com a estrutura de poder que você tinha antes. Então, essa estrutura de poder poderia cair. Para ela não cair, o que ela faz? Ela resolve se potencializar e se fortalecer na base da técnica. Então, você cria uma espécie de regime fascista, né? Fascista imperialista no Japão. Quer dizer, para que a mudança econômico-social não abalasse os fundamentos do poder, foi preciso que este mesmo poder assambarcasse, né, o poderio técnico e o pusesse a serviço dos seus objetivos. Não é isso? Então, até no negócio do debate com o Dugin, eu pus ali um anexo depois, contando a história do Karl Haushofer, fundador da geopolítica. Ele morou muito tempo no Japão e ele viu o seguinte, que havia ali uma campanha no Japão para expansão territorial sob a alegação de que não tinha mais espaço, de que tinha mais japonês do que metro quadrado. E ele fez as contas e ele viu, não, o Japão, a densidade populacional é menor do que na Alemanha. Eles não precisam de espaço nenhum. Então, daí ele descobriu que era uma ideia com o ministro. O ministro sabia que não precisava de espaço, coisa nenhuma, mas precisava de uma expansão imperialista. Para quê? Para fortalecer o imperador. Então inventaram a história do espaço vital que depois o Hitler veio a copiar. Mas que era totalmente mentira. Mas isso, evidentemente, foi esta adaptação, por que passa o governo japonês, transformando-se, vamos dizer, de um simples governo tradicional, vamos dizer, num governo ditatorial, tirânico e de tipo fascista, é simplesmente a adaptação que o governo passa para poder se amoldar à nova sociedade técnica capitalista que ele mesmo estava criando. Quer dizer, capitalista não, era meio socialista, porque tudo pertencia ao governo. Bem, ontem eu estava mencionando, né, certas coisas que só Deus e o diabo sabem, daí a Regina perguntou, Deus e o diabo para nós, católicos e protestantes, e como as outras religiões veem isso? Eu digo, bom, um conceito claro do diabo você só encontra no cristianismo, porque o diabo islâmico, por exemplo,
ele não é um anjo caído. Ele é simplesmente o chefe dos djinns. Djinns são o espírito da natureza, como se fossem duendes, né? E o diabo ali é entendido apenas como se fosse o djinn chefe. Então não é realmente um poder espiritual. No Islã não é. Você que acredita que o mal vem do diabo. O bem e o mal vêm ambos de Deus. E você tem alguma noção de espíritos malignos, você tem em todas as religiões do mundo, tá certo? Mas esses espíritos malignos frequentemente estão integrados no culto, quer dizer, você faz sacrifícios a eles. Você pega em religiões africanas, você faz sacrifícios para as entidades boas e más do mesmo jeito, quer dizer, esperando captar a sua simpatia, né? Onde você tem ali uma espécie de zona indecisa entre o que seria a religião e o que seria a magia. A magia supõe que você, até certo ponto, você manipula os poderes espirituais. A partir da religião você não pode fazer isso, você se limita a pedir. Quer dizer, você não controla o processo. Tá certo? Mas existe, em algumas religiões africanas, uma zona indistinta entre religião e magia. Né? E nesse sentido, onde você não pode dizer que as entidades malignas que são reconhecidas ali correspondam, né, ao nosso conceito do diabo, que é um bicho irredutivelmente mau, tá certo? E não manipulável, ou seja, incomparavelmente mais inteligente do que qualquer ser humano e que não pode ser enganado de jeito nenhum. Ele pode ser enganado por Deus, mas não por nós. Deixa eu ver se tem mais alguma. Mais uma pergunta aqui. O Gustavo Noronha pergunta que existe um defensor do criacionismo americano chamado Kent Hovind, que ele apresenta argumentos que até parecem sustentáveis, dizendo que a Terra tem apenas 10 mil anos e que Deus realmente criou a Terra em 7 dias. Olha, essa questão de criacionismo, eu não me meto nisso. Eu acho que essa questão é insolúvel. Eu acho que evolucionismo e criacionismo não tem solução. Eu acho que isso transcende a capacidade humana de responder essa pergunta por muitos séculos à frente. Tá certo? Então, tudo que eu leio a respeito, eu sempre acho que o sujeito tem razão. Quer dizer, eu leio um argumento evolucionista e falo, está certo. Eu leio o criacionista, também está certo. Então, quer dizer, eu realmente não sei o que fazer. Agora, o que eu sei, o que eu realmente observei historicamente, quer dizer, sem entrar no mérito, sem encarar a coisa do ponto de vista de ciência natural, que eu considero que transcende um pouco a minha capacidade, né? Mas encarando apenas do ponto de vista histórico, tá certo? Nós vemos que o evolucionismo já mudou de versão tantas vezes, ele já diz o contrário do que ele dizia. Então, é uma teoria camaleônica que toda hora muda de cara, e quando o negócio está mal parado, ele inventa outra conversa. Eu não consigo levar muito a sério. Né? Quer dizer, começa com o negócio de uma lei implacável que dirige os acontecimentos. Termina dizendo que é tudo resultado de um acaso. Eu digo, mas como é que você diz que é a mesma teoria? Né? Tem uma lei ou tem um acaso? Se a mesma teoria pode dizer as duas coisas, então, bom, então ela vai vencer todas as discussões, porque cada vez que estiver perdendo, ela muda. É que nem o marxismo também, né? O marxismo também vai mudando de figura, toda vez que está perdendo a discussão, ele começa a dizer outra coisa. Então, não me parece ser uma coisa intelectualmente muito séria. Aqui o Márcio Neto pergunta. O senhor mencionou o sistema métrico. Explicou que o fato de o tamanho definido como método não ter correspondido à definição original, não foi particularmente prejudicial às medições, afinal todas as outras medidas são feitas em relação a este novo comprimento, sendo este uma nova definição do método que se superpõe ao original. Recentemente tem havido esforço por unificar as unidades de medida em um sistema internacional e assim evitar confusões. Apesar dessa potencial vantagem de todos aderirem ao sistema internacional, fico pensando que mesmo que haja equivalência quantitativa entre essas unidades, talvez isso contribua para empobrecer a ciência de imagens, que seria um recurso valioso para a imaginação de quem quer que esteja abordando qualquer problema da natureza. Bom, isso acontece realmente, porque todas as medidas antigas, elas, o que é medir? Você compara o tamanho de uma coisa com o tamanho da outra, né? Então, de onde você vai tirar a unidade de medida?
Existem unidades de medida naturais. Tá certo? Por exemplo, o tamanho do corpo humano. O tamanho médio do corpo humano. Tá certo? Então, isso quer dizer que facilita para você imaginar o tamanho das coisas. Mas se você coloca uma medida abstrata, tá certo? Então, automaticamente, as medidas se tornam apenas números, que não correspondem a imagem nenhuma. Então, isso pode ser bom para a administração, pode ser bom para os cientistas, mas no dia a dia isso realmente não é bom. O Clécio Cabral pergunta: eu estava lendo para a faculdade alguns textos de Karl Popper. Percebi que essa ideia da comunidade científica como árbitro da verdade aparece ali como neutralidade institucional. Diz ele que na ciência tudo que se pode saber com certeza é devido a esta dita comunidade científica e na possibilidade da crítica de todo axioma. Quer dizer, me parece que os pares são responsáveis não por dizer o que é verdade, mas por testar se aquilo que se diz é verdade, visto que na concepção de Popper somente esses seriam capazes, habilitados para tal. Bom, tudo isso aqui, para mim, é uma ilusão monstruosa. Quer dizer, você dizer que... Aí você está confundindo a definição, quer dizer, do ideal científico com a realidade histórica da classe científica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, você não pode deduzir de um ideal uma realidade. Né? O que ele está querendo dizer é que a classe científica deveria agir assim, assim. Bom, a gente pode discutir o próprio conceito de ideal científico dele. Eu acho que esse conceito não diz absolutamente nada. Porque você diz, olha, nós não estamos aqui, a nossa função não é descobrir a verdade, tá certo? Mas apenas apontar os erros. Não é isso? Então você, nessa mesma noção de erro, quer dizer, a possibilidade de você testar cientificamente, ou como diz ele, falsificar, tá certo? Falsear, né? Nesta própria atividade está supondo uma aproximação da verdade, como se fosse uma assíntota, uma curva que vai chegando, mas nunca chega. Então, nisso aí está dado o que o Edmund Husserl chamava o ideal teleológico da ciência. Quer dizer, nós não temos a verdade, mas nós sabemos em que direção nós temos que ir para alcançá-la. Se você abola esse ideal teleológico, você vai testar com as coisas em relação ao quê? Quer dizer, o Popper ele tenta fugir da questão da verdade, reduzindo tudo a uma questão prática de você testar as hipóteses e afastar as que estão erradas, e recusar aquelas que não são falseáveis, quer dizer, que não podem ser expressas em termos científicos. Eu digo, bom, mas a definição do ideal teleológico de ciência está lá embutida, só que está escondida. Então ele não está acrescentando absolutamente nada. Ademais, a definição que o Popper vai dar da ciência, se vocês estudarem os tópicos de Aristóteles, a dialética de Aristóteles, você vai ver que é exatamente a dialética de Aristóteles. Quer dizer, é a confrontação de hipóteses, né? Agora, Aristóteles deixa muito claro que a dialética não produz conhecimento firme, ela produz apenas conhecimento razoável. Tá certo? Então, o razoável é medido como tal em função de algum conhecimento que você admite como certo. Quer dizer, se sumir completamente a certeza, some também a razoabilidade. É? E o que o Popper está propondo é isso, uma razoabilidade sem certeza nenhuma. Fala, mas isso é impossível. É? E se fazer buraco na água, não vai dar certo jamais essa coisa. Então, eu acho que todo o método do Popper é apenas uma bela desconversa. Quer dizer, é a maneira de desculpar a classe científica pela sua incapacidade de descobrir verdades, né, e tornar, vamos dizer, honrosa a mera substituição dos erros. Substituir um erro pelo outro seria válido se esse erro se aproximasse de algum modo de um ideal de verdade. Se some o ideal de verdade, fala, bom, então, qual é o princípio de validade da correção? Né? Então, o próprio fato, vamos dizer, também tem outra coisa, o fato de uma hipótese ser impugnada agora sob certo aspecto, não impede de maneira alguma que ela seja restaurada amanhã ou depois sob outro aspecto. Então, o velho Aristóteles tem razão, quer dizer, você
não há como você fugir do negócio dos 4 discursos. Quer dizer, você tem uma gradação de credibilidade. Então você tem o que é absolutamente certo, certeza absoluta. Você tem o razoável, você tem o verossímil e você tem o possível. Nunca ninguém inventou nada fora disso, nem inventará. Então, se você quiser ficar só com o razoável, você não terá sequer o verossímil. Agora, note bem que o Popper, apesar de todo o treinamento lógico que ele tinha, ele filosoficamente era muito mal equipado. O Popper não sabia sequer ler um texto filosófico. Depois que você lê a análise que o Wegener faz do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e vê um monte de burradas que o sujeito fez na leitura de Platão, eu digo, não é possível, se o cara não sabe ler um texto filosófico, ele não devia opinar sobre essas coisas, né? Então, nunca levei o Popper muito a sério, não. Então, quer dizer, então ele diz, né, se existe alguma semelhança, guardadas as proporções, entre o que o Popper disse e o que eu estou dizendo. Não. Pode ter uma semelhança aparente, quer dizer, se eu estou dizendo que nós estamos lidando com as coisas num nível de mera razoabilidade, então pode parecer que eu estou sendo um popperiano. Quer dizer, nós não temos a verdade final, mas temos uma razoabilidade. Só que eu sei que a razoabilidade é medida em função de uma certeza absoluta que você consegue imaginar, mas que você sabe que substantivamente você não pode alcançar. Não é isso? Agora, pergunto eu, existem certezas absolutas? Existem. Agora, não confunda a certeza absoluta com a autoridade universal, de uma prova que todo mundo tem que engolir. Eu digo, qualquer pessoa conhece certas coisas com certeza absoluta. Só que ela não pode provar aquilo para mais ninguém. E o exemplo supremo é o da testemunha única. Então, cada indivíduo é também testemunha única dos seus próprios atos solitários, atos e pensamentos solitários. E ele conhece isso com certeza direta e absoluta. E, no entanto, só tem validade para ele. Então, você confundir o que é objetivo, vamos dizer, o objetivo, nesse sentido, não se opõe ao subjetivo. Porque quando, por exemplo, eu sei o que eu fiz ontem, por exemplo, estava precisando de um dinheiro, fui lá, sou caixa do banco, fui lá, peguei o dinheiro. Eu sei isso com certeza absoluta, e não é subjetivo. É individual, mas não é subjetivo. É um fato objetivo que conheceu e do qual eu tenho experiência direta. Tá certo? Então, você tem um conhecimento objetivo de natureza estritamente individual. Então, toda esta pataquada moderna que imagina, vamos dizer, que o que é subjetivo só tem validade íntima para o indivíduo, eu digo não. Se eu roubei alguma coisa, eu sei aquilo com certeza absoluta, com total objetividade, e, no entanto, eu não posso provar aquilo para ninguém. Então você vê que o uso da palavra subjetivo para designar algo que depende do arbítrio do indivíduo, como, vamos dizer, um vago sentimento, uma vago imaginação que ele teve, e o objetivo para designar aquilo que é objeto de consenso científico, eu digo, está invertendo totalmente. O consenso científico é necessariamente subjetivo, coletivo. Quer dizer, um grupo é intersubjetivo, ele não é nunca objetivo. Então, o que é objetivo é aquilo que não precisa de maneira alguma de prova científica. Por exemplo, a existência de um mundo. Você já viu alguma pesquisa científica para provar se o mundo existe? Não, né? Porque qualquer prova científica se fundamenta na existência do mundo. Tá certo? Então, este é um conhecimento objetivo, e por isso mesmo ele não pode ser objeto de prova científica. Se é objeto de prova científica é porque existe um coeficiente, não só de incerteza, como também de subjetividade. Agora, se eu roubei um dinheiro do banco, eu digo, como é que eu posso provar que fui eu que roubei o banco? Se não tinha mais ninguém vendo, se eu não deixei nenhum indício, eu digo, olha, eu sei que eu roubei, mas eu mesmo não posso provar.
E se as pessoas não acreditam em mim, eu chego lá e falo, não, fui eu que roubei. Os caras, você? Não, nunca se ia fazer uma coisa dessa. Então, eu não posso provar que eu mesmo sou o culpado do crime, pô. E, no entanto, aquele conhecimento tem uma validade objetiva absoluta, por ser o testemunho direto. Você verá, o mundo moderno começa também com René Descartes, vamos dizer, agora é o império da subjetividade, o império do eu. Tá certo? Mas, aos poucos, esse eu vai perdendo cada vez mais autoridade. Quer dizer, aquilo que o indivíduo diz já não pesa absolutamente, tudo precisa ser confirmado por uma comunidade. Então, o conhecimento objetivo que o indivíduo tem vale menos do que a opinião subjetiva que um grupo tem. Essa é outro paradoxo que nos mostra novamente que Hegel tinha razão. Quer dizer, um conceito abstrato, quando ele se torna um fato histórico, ele se torna o seu contrário. Quer dizer, o império do eu, né, inaugurado por René Descartes, se torna a completa anulação do eu. Não sei se estão acompanhando o que eu estou falando, está ficando claro o que eu estou dizendo? E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal. Olá pessoal, estou aqui no começo do vídeo para pedir para vocês ajudarem a manter viva a memória do professor Olavo de Carvalho e com isso vamos recuperando a inteligência do Brasil e com isso restaurando a alta cultura nacional. Por isso eu peço a todos que compartilhem, curtam, comentem e quem puder ajude o canal. Os links estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Valeu!